Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o 7º vídeo de uma série na qual abordarei, comentarei o capítulo 4 deste livro do Lefebvre, objeto desta série. O capítulo 4 tem como título Adestramento. E é o meu capítulo favorito, até porque eu sou professor desde os 17 anos e nunca parei de tentar ser professor. E esse é um processo que envolve muitas transformações. E a leitura temporalizada desse processo é, sem dúvida, riquíssima. E até hoje eu me considero alguém que está aprendendo a ensinar, que está aprendendo com os conteúdos, aprendendo com as situações de classe, com os alunos, com a escola, com a política, enfim, com todo o entorno que envolve essa relação humana chamada de educação. O Lefebvre não podia deixar de ser, ele aborda a educação do ponto de vista da dialética, do jogo de tensões envolvidas no processo educacional. Se, por um lado, a educação envolve o aprendizado de normas e regras que são transmitidas aos estudantes, gerando, então, a aceitação ou incorporação, pode-se ler também submissão, a essas regras do processo educacional. Por outro lado, Lefebvre insiste bastante na tensão dialética representada pelo ato de rebeldia, quando o processo educacional encontra nos estudantes atitudes rebeldes que negam aquele processo. A educação se constituiria, assim, nessa tensão entre submissão e resistência. É um equívoco atribuir à natureza como se fossem naturais os gestos que são ensinados. Tudo muda, inclusive o andar. O andar que outrora era mais saltitante, hoje já não é mais arrastado. E isso vai mudando também, tudo indica que ele ainda vai mudar na sequência. O adestramento é um processo de repetição. Os seres humanos passam por ele assim como um cavalo ou um cão ao serem treinados. Os adestradores combinam tempos lineares e cíclicos, alternando inovação e repetição nas diferentes fases do processo. Não é apenas repetição, não é apenas inovação. É um jogo entre esses dois modos. Aí, Lefebvre comenta que o modelo militar que impõe hierarquias no processo de educação vem sendo adotado ao longo de muitas décadas ou mesmo séculos. É sempre bom lembrar que todos os estudantes, num processo de aprendizado, têm os seus ritmos próprios, portanto, os ritmos que lhes são oferecidos pelo adestrador entram em jogo, entram em disputa, se quiserem, com os ritmos próprios dos estudantes. E aí há um acordo ou desacordo ainda dentro daquele princípio dialético. E também entre os animais, os métodos de adestramento são diferentes. Você não adestra um cavalo de carga que vai puxar a carroça da mesma forma que adestra um cavalo que vai disputar corridas. Um cão de guarda ou um cão de caça. São métodos diferentes e processos distintos. E todo tempo, todos os tempos podem ser divididos em 3: controle, parada e divertimento. Esses 3 estão sempre presentes constituindo ritmos presentes nesse tempo do aprendizado ou do adestramento. Necessidades e desejos se produzem na interação. Quebras produzem arritmias, ajustes promovem a eurritmia.
Aqui Lefebvre comenta uma coisa que para mim tem um interesse muito grande, que são os processos de olfação, de cheiros. Eles muito pouco estudados quando comparados com temas como o sexo. O mundo moderno se pretende inodoro, com exceção do controle dos odores femininos. Hoje a indústria da perfumaria representa um investimento social bastante relevante. A ordem ocidental, ao ser imposta, encontrou resistências, por exemplo, nas culturas orientais e africanas, que tinham seus próprios odores, tinham seus próprios valores relacionados aos cheiros. Aqui, Lefebvre chama a atenção para o fato que as multidões se compõem de grupos, corpos, de classes, todos com seus ritmos. Esses ritmos devem ser entendidos como um conjunto de interações temporais, jamais se reduzindo ou podendo ser reduzido a apenas uma de suas dimensões. O ritmo cardíaco, por exemplo, não faz sentido isoladamente, faz parte de um conjunto de ritmos. É assim que ele adquire consistência, é assim que a observação produz resultados coerentes. Os ritmos são mencionados, outros ritmos são mencionados como o ritmo instintivo, o pulsional, o funcional, o direcional, até mesmo comportamental. Eles atingiriam um nível de concepcional. Esses ritmos levam em consideração o tempo, mas não os ritmos, cuja identificação e análise produzirão conhecimento relevante. Aqui é muito importante mostrar que o processo de redução envolvido nesses diferentes tempos do aprendizado é um equívoco e produz uma leitura parcial, quando não muito equivocada, desses ritmos tomados isoladamente. Portanto, temos que tentar olhar os ritmos como compostos de ritmos. Uma criança expressa ritmos biológicos básicos, como o sono, a fome, as excreções, mas que vão sendo modificados pela convivência social, tornando-se ritmos, entre aspas, educados. Haveria algum sentido em estudar ou supor ritmos puros que passariam por esse processo de ajustes no ambiente social, sem serem modificados por ele, ou sendo modificados, mas onde seria possível extrair essa sofisticação e chegar ao ritmo puro? Eu entendo que, com essa ironia, Lefebvre está dizendo que não, que é impossível estudar um ritmo puro. Isso me faz lembrar das tentativas minhas e de outros pesquisadores de pesquisar o sono em sociedades indígenas como se ele representasse um ritmo puro, não deturpado, ou não modulado, ou não educado pela convivência social e ajustes com outros ritmos. É necessária uma compreensão do corpo que não seja reduzida ao chamado materialismo fisiológico. Corpo-sujeito é um ser no mundo. Uma perturbação pode levar a rupturas. Também buracos no tempo a serem preenchidos por uma invenção, criação, depois de passar por uma crise. Assim, seriam atingidos os universais concretos que os sistemas filosóficos não atingiram, que as organizações políticas esqueceram, mas que é vivido, provado e tocado no sensível e no corporal. Por aqui eu fico terminando esse capítulo.